Gente, vamos lá. Hoje a gente veio aqui falar sobre educação. Um tema muito precioso, muito caro pra gente e que a gente precisa sempre trazer e tratar de alguma forma. A gente vai falar sobre educação inclusiva, educação equitativa, a gente vai falar de educação antirracista e também sobre educação integral, que é o que está colocado aí dentro da sociedade hoje como solução para todos os nossos problemas, né? Bem, e para isso a gente trouxe uma pessoa extremamente profissional, uma pessoa que dedica a sua vida e a sua formação, a sua construção, o seu dia a dia a esse processo. A gente vai falar aqui hoje com a Patrícia, uma pessoa maravilhosa, que é aí a terceira filha da Dona Tânia e do seu José, super engajada nos movimentos sociais, no movimento negro, e que inclusive já até disputou a sociedade, né? Disputou voto. Fala aí, Patrícia. Boa noite, Fernando, todas e a todos, né? A gente precisa olhar para esse processo de inclusão, e olhando para o processo de inclusão, eu quero saudar primeiro os meus ancestrais, né? Por eu estar aqui hoje, eu dependo muito, como você trouxe aí, do olhar consciente, primeiro do afeto da minha mãe e do meu pai, né? Dona Tânia e seu José, que eu faço questão de saudar aqui, né? E toda a minha família, e a você, né? E a Aline pelo convite. Então a gente segue nessa reflexão, porque esse momento é caro justamente porque a gente tem o dever de devolver para toda a comunidade educativa essa reflexão do como, porque o que a gente tem políticas públicas. Agora, o como é um grande desafio para poder efetivá-las. Perfeito, Patrícia, perfeito. E para a gente iniciar aqui esse diálogo, já quero trazer uma questão que vem afligindo bastante, né, a nossa sociedade. Hoje, a educação brasileira, e aqui no estado de São Paulo, onde a gente vive, convive, a gente pode dizer que a gente tem aí um grande acesso às escolas, ao processo da educação. Porém, a gente precisa trabalhar muito a saúde mental dessas crianças, porque elas estão recebendo diversas informações através das redes sociais e de outros canais através dos meios de comunicação que estão trazendo aí novidades que a gente não tinha quando a gente estava na escola como aluno, né? Por exemplo, teorias do Red Pill, teorias misóginas, teorias racistas, neonazistas, teorias sobre pedofilia e sobre, inclusive, competições para automutilação. É de extrema importância que nós consigamos fazer esse debate, fazer esse diálogo, porque eu, como professor, queria que você trouxesse a sua experiência, dentro da sala de aula, e muitas vezes na sala dos professores, não conseguimos falar sobre isso com os outros profissionais. Eu queria saber, Patrícia, com você, como a escola poderia, qual é o papel da escola nesse sentido para fazer esse debate a respeito desse catatal aí, dessa quantidade de temas tensos que eu te trouxe. Uau, pergunta desafiadora, mas importante. Não tem como a gente ver lá os conteúdos que os nossos jovens, né, crianças, enfim, estão tendo acesso. Quando você fala dessa questão da escola, a gente pode olhar a escola como um lugar e um território de elemento da vida comum. A gente precisa abordar essas questões primeiro pela escuta, entendendo que os profissionais, as crianças e as famílias entendem sobre isso, porque a gente já não está mais no lugar de ensinar, porque os algoritmos, eles não educam. Eles influenciam, como você traz, a cultura de ódio e a invisibilidade de muitos assuntos que não são dialogados nem na família nem na escola. Então, Fernando, quando a gente para dialogar com os profissionais, primeiro eu trago o ponto, a escuta e a formação continuada. Porque a gente recebe informação, a gente recebe conteúdos, mas a gente está falando de um lugar de aprender. E se essa aprendizagem não faz parte do momento que o jovem ou a criança está vivenciando, a gente acaba se afastando. Por isso que a formação é importante, porque o conteúdo, por mais que a gente está num processo de formação e a gente tenha aí, né, o reconhecimento enquanto professora ou professor, é pouco, é limitado. E a educação é muito cara para a gente olhar apenas as informações. Então a gente precisa de um espaço, de uma roda de conversa que de fato traga a escuta para a gente entender o que significa esses conteúdos e para que a gente adentre de fato uma educação que escuta, que olhe para o desenvolvimento emocional, tanto cultural como a questão emocional, afetiva e cognitiva. Quando você traz essa questão, eu paro para pensar o que significa o desenvolvimento integral para a educação, mas também para os próprios profissionais que vivem essa pauta, que também não é fácil, precisam ser cuidados na tua saúde mental, porque também são pais, mães, sociedade civil ou responsável de criança e adolescente. A gente sabe que essa fase é desafiadora. Muitas vezes esses profissionais têm os filhos nas próprias escolas, né? Exatamente. Ou na educação infantil, ou ali já no ensino médio, né? Bem, é bem desafiador isso, né? E a gente precisa trabalhar aí da melhor forma.
Eu acho que isso é fundamental a gente conseguir trazer e poder trazer aí algum alento para esses adolescentes, né? Porque, assim, é muito difícil. Eu frequento escolas e eu fico desesperado quando eu chego na escola e vejo aqueles adolescentes cortados, automutilados, vendo aqueles adolescentes com camisetas. Inclusive, a gente teve aí um caso recente, infelizmente, no Rio de Janeiro, de 5 adolescentes, né, que estupraram a jovem, e chegou um rapaz para se entregar e com aquela frase escrita em inglês, mas uma frase que ele não se arrependia de nada. É muito triste quando a gente chega nas escolas e vê adolescentes ali com frases, com mensagens subliminares sobre esse tipo de assunto. E, enfim, a gente precisa tratar isso de alguma forma, né? Eu acho que poderia também ter um auxílio. O Estado de São Paulo, ele coloca psicólogos nas escolas, mas é uma quantidade irrisória, é uma quantidade que não há um tratamento de fato. Acho que a gente poderia exigir aí do poder público um tratamento de saúde mental coletivo, né? De fato. E também para os profissionais da educação, porque eles também estão doentes nesse sentido, né? Correto, Patrícia? O que você acha? Correto, Fernanda. Inclusive, né, não citei o ponto da questão quando a gente fala da mutilação, que é uma dor profunda para além do espaço da escola, da família, mas também para esse reconhecimento identitário. E quando você traz a questão do Estado e de políticas públicas, realmente a gente precisa olhar para a estrutura. Se eu não olho para a estrutura escolar, a gente não consegue aprofundar a ampliação de conhecimento, a saúde mental e a necessidade específica dessa criança e adolescente. Porque se a gente olhar apenas para a adolescência, a gente perde a fase crucial que é a primeira infância, no qual a gente está falando de valores. A gente está falando desse acompanhamento das famílias que muitas vezes deixam de dar continuidade, porque a criança já está maior, está no ensino fundamental, está no médio, então eu não tenho esse espaço de escuta, e muitas vezes sem culpabilizar a família, porque a gente está dizendo que a gente está falando de saúde mental, que perpassa a nossa questão da sociedade, principalmente pelas questões que a gente viveu na pandemia. Nós temos um outro ciclo e uma outra trajetória de educação quando a gente fala de reprodução, porque muitos jovens estão reproduzindo pela questão da Red Pill, como você traz, a cultura do ódio e também a falta desse pertencimento, seja social, seja da comunidade escolar. Então, mais uma vez, quando a gente olha para a valorização e formação desse profissional, quando a gente fala da parceria e participação da família, porque é para além de trazer informação, mas essas questões, quando a gente fala da questão da violência, da vulnerabilidade, a gente também olha para a questão racial, a gente entende que muitas vezes o acesso com essa família, o aprofundamento, pela falta de oportunidade, de cultura e de conhecimento, vai para aquilo que a gente diz, né? Que, infelizmente, não tem uma questão de fortalecimento identitário no quesito pertencimento. Então, o que é mais forte para mim? Eu adentrar um grupo por falta de conhecimento e orientação de toda a sociedade, em vez de culpabilizar, e que também envolve política pública, ou eu trazer uma conversa que roda para além dos conteúdos? A gente precisa de espaço de escuta, de educação e também de estrutura. Quando a gente fala no quesito professores, a gente vai olhar para a psicopedagogia, a gente vai olhar para o psicólogo. Eu tenho questão de dificuldade de aprendizagem? É uma questão de raciocínio ou uma questão afetiva, comportamental, que envolve um acompanhamento, que muitas vezes não inicia no jovem. Inicia pelo responsável, que muitas vezes pode estar sobrecarregado, não tem esse processo de acompanhar, porque não é uma cultura, né? A família precisa trabalhar. Tem outras preocupações. E a escola precisa educar, mas como fica, né? Quando a gente olha para a junção e o acompanhamento e estrutura escolar? Você trouxe um ponto interessante. Você acha, então, que esse debate que está no Congresso, esse debate que o governo federal está trazendo, contra a escala 6x1 ajudaria no nosso processo educacional? Ótimo, com certeza, Fernanda, porque a gente está falando de acompanhar e não dá para romantizar. As famílias, muitas vezes, pelo conhecimento, a gente não está falando de estrutura e nem formação, porque nós somos profissionais ali da educação e a gente aprende com toda a comunidade educativa, não tem esse tempo de acompanhar, de orientar, de estar indo na escola muitas vezes quando a criança, enfim, necessita de um acompanhamento específico, se tem um sinal de atenção, já adentrando a inclusão, ou do próprio acompanhamento no sentido de estar presente. A gente costuma dizer na infância que o presente é a presença. Como eu vou estar presente se eu não tenho tempo da pausa? Perfeito. Então, a gente pode colocar que para a educação funcionar melhor, ter um melhor acompanhamento, ajudar a trabalhar contra essas teorias da conspiração, se a gente conseguir passar
essa questão contra a escala 6x1, a gente ter aí uma escala 5x2 seria o ideal para o nosso Brasil. Com certeza. Então, para a educação funcionar, a gente é contra a escala 6x1 e a gente quer a escala 5x2 colocada no nosso país, correto? Correto, Fernando. É um dos caminhos, porque é estrutural. A educação, a questão emocional, as dificuldades familiares, socioambiental é emocional. É estrutural. Então, nós precisamos efetivar, de fato, uma escala que traga dignidade, respeito e acompanhamento. Para a educação funcionar, precisamos de uma escala que traga dignidade para a nossa população. Perfeito, Patrícia, perfeito. Com certeza. Fico muito feliz de poder ouvir isso de você.